Eu tropecei em um segredo escondido na nossa foto de casamento. Os 2 dedos da minha esposa estavam cruzados. Era um gesto pedindo perdão a Deus, o que significava que meus votos não valiam. Quase 10 anos de casamento tinham sido uma piada, e a mulher com quem eu vivia todos os dias era uma farsa. Eu mal conseguia acreditar. No dia seguinte, eu fui deliberadamente para perto dela para descobrir a verdade. Mas era como se ela estivesse esperando. Ela rapidamente falou que tinha uma cirurgia para ir. Minha esposa nunca foi tão ocupada, mas hoje ela estava agindo completamente fora do normal. Isso só me deixou mais certo das minhas suspeitas. Então eu disse: vou cruzar meus dedos por você. Era o tipo de mentira óbvia que uma criança perceberia, mas ela fingiu não ouvir. Um segundo depois, ela forçou um sorriso profissional. É claro, eu percebi na hora. No momento em que ela não estava olhando, eu peguei o casaco e a segui. Eu queria saber exatamente o que ela estava escondendo, mas assim que entrei no hospital, um funcionário me parou, dizendo que uma cirurgia de emergência estava em andamento. Era exatamente como eu suspeitava. Eu me virei como se fosse sair, e então rapidamente voltei. Estranhamente, não eram apenas funcionários bloqueando meu caminho. Até pacientes em cadeiras de rodas estavam tentando me impedir. Quando finalmente cheguei à porta da sala de cirurgia, eu vi algo inacreditável. No momento em que o cirurgião abaixou o bisturi, o paciente se sentou totalmente acordado e gritou por ajuda. Ficou claro que minha esposa não era realmente médica, mas eu não tinha ideia de que as mentiras iam muito além dela. O mundo inteiro em que eu vivia era falso. Eu estava dentro de um estúdio fechado e enorme durante toda a minha vida. O sol era um holofote gigante. A lua era o centro de controle. E a equipe trabalhava ali todos os dias. Era o maior reality show do mundo e eu havia nascido nele. Inúmeras câmeras escondidas capturavam cada movimento meu. Mais de 1,7 bilhão de pessoas em todo o mundo me assistiram crescer. O céu era falso. A lua era falsa. Até as pessoas ao meu redor eram falsas. Meus pais e minha esposa eram atores. Eu era o único que não sabia. Para todos os outros, era apenas atuação. Para mim, era realidade. Eu estava vivendo em uma mentira por 30 anos. Foi exatamente por isso que o programa tinha sido um campeão de audiência. As pessoas se reuniam na frente de suas TVs sempre que tinham chance, só para assistir a esta vida real se desenrolar. Mas a verdade sempre encontra seu caminho. Uma manhã, eu cumprimentei meus vizinhos como sempre fazia. Eles responderam calorosamente, como sempre. Eu tinha perdido a conta de quantas vezes tínhamos trocado a mesma frase, mas assim que eu estava prestes a entrar em meu carro, algo caiu do céu. Assustado, eu fui verificar. Era um holofote. Eu não tinha ideia do que aquilo significava, então eu ignorei. Mas assim que eu estava prestes a dirigir para o trabalho, o rádio de repente interrompeu com notícias de última hora. Um avião havia tido um mau funcionamento sobre a cidade, deixando cair algumas de suas peças. Era uma tentativa óbvia de acalmar minhas dúvidas. Mais tarde, ao passar pela banca de jornal, eu comprei uma revista como sempre. No trabalho, quando ninguém estava olhando, eu arranquei uma página com a foto de uma mulher. Aquela página seria importante mais tarde. Então meu chefe se aproximou com uma nova tarefa: visitar um cliente na Ilha Harbor. Era longe e eu não queria ir, mas meu chefe avisou que se eu não fechasse um negócio em breve, seria demitido. Relutantemente, eu concordei. Mas enquanto me dirigia para a balsa, eu vi um barco afundado e de repente, uma velha memória veio à tona. Quando eu era jovem, eu tinha saído para velejar com meu pai. Uma tempestade repentina nos atingiu. Meu pai caiu na água e se foi. Foi tudo encenado pelo diretor. Mas eu estava traumatizado desde então, com medo tanto do mar quanto de barcos. Esta viagem de negócios também foi encenada. O diretor sabia que eu estava pensando em viajar pelo mundo. Se eu chegasse à borda do set e descobrisse a verdade, o show acabaria. Então eles plantaram aquele naufrágio lá para despertar meu medo e me fazer voltar. E funcionou. Ainda assim, coisas estranhas continuavam acontecendo. Um dia, enquanto eu estava jardinando, minha esposa de repente correu segurando um produto, anunciando-o bem na frente do meu rosto. É o ajudante do chefe. É um cortador, ralador, descascador, tudo em um. Eu estava perplexo. Eu não sabia que ela estava fazendo um produto ao vivo, porque a audiência do programa era tão alta que qualquer anúncio veiculado ali alcançava um público global instantaneamente. Naquela noite, eu disse ao meu melhor amigo Marlon: eu queria largar o emprego e viajar pelo mundo. Marlon não concordou nem discordou. Apenas disse para eu pensar com cuidado. Mais tarde, eu me sentei sozinho na praia. De repente, a chuva começou a cair, mas estava caindo apenas sobre mim. Mais estranho ainda, ela me seguia quando eu me movia. Foi apenas uma falha técnica na produção, mas aprofundou minha suspeita. No dia seguinte, um morador de rua apareceu do nada. Apesar de seu rosto envelhecido, eu reconheci instantaneamente meu pai. Eu gritei: pai! Mas antes que pudéssemos falar, 2 membros da equipe agarraram o homem e o arrastaram. Eu tentei seguir, mas uma equipe de corrida de repente encheu a rua, bloqueando completamente meu caminho. Era como se o mundo inteiro estivesse me parando. Eu só pude assistir enquanto meu pai era levado. Em casa, eu contei para minha mãe, mas como esperado, ela desconsiderou, dizendo que era apenas
culpa pela morte de meu pai pregando peças em mim. Naquela noite, eu peguei um suéter vermelho do porão, uma lembrança ligada a uma garota que eu nunca esqueci. Na faculdade, um olhar pela sala, e eu cruzei os olhos com Lauren. Seus olhos brilhantes me atraíram instantaneamente, mas os produtores tinham outros planos. Minha futura esposa apareceu e nos interrompeu. Mais tarde, em um baile da escola, mesmo na multidão, eu vi Lauren novamente, mas em pouco tempo ela foi puxada. Eu pensei que nunca mais a veria, até que o destino nos uniu na biblioteca. Desta vez, eu a convidei para sair. Ela concordou imediatamente, e então me arrastou para uma fuga frenética, como se estivéssemos sendo observados. Nós corremos até a praia. Lá, Lauren me disse algo chocante. Todo mundo sabe de tudo que você faz. Eles estão fingindo, entende? Todo mundo está fingindo. Mas antes que eu pudesse processar, um homem de meia idade chegou, alegando ser o pai dela. Ele disse que ela estava delirando e fazia isso com todos os namorados, então ele me empurrou. Lauren me deixou com um aviso estranho e um suéter vermelho, e então ela se foi de minha vida para sempre. Os botões do suéter tinham amarelecido com o tempo, mas eu ainda me lembrava dela claramente. Atrás da foto emoldurada de minha esposa, eu guardava uma colagem de recortes de revista. Os olhos montados com a capa da revista de hoje, porque se pareciam muito com os dela. O pai de Lauren havia dito uma vez que eles se mudaram para Fiji. Desde então, eu sonhava em deixar Sea Haven para encontrar aquele lugar distante. Mas nesse momento, minha esposa entrou no porão. Eu rapidamente escondi tudo e fingi consertar o cortador de grama. Ela, mais uma vez, emendou em um pitch de anúncio. Era óbvio que esse casamento suave e sem esforço parecia vazio e sem sentido para mim. Na manhã seguinte, eu dirigi para o trabalho como de costume, mas o rádio de repente mudou para outro canal. Eles não estavam mais lendo as notícias, eles estavam descrevendo cada movimento meu. Momentos depois, eu descobri um segredo que mudaria minha vida para sempre.